noite, bonitão. Estamos no ar para todo o Brasil com o nosso Companhia Certa. Eu quero agradecer pelo seu carinho, pela sua audiência e por estar aqui comigo em todos os programas. E para ficar ainda mais pertinho da gente, é só nos seguir nas redes sociais. Nosso Instagram é @Companhia Certa TV. E para começar com o pé direito, eu vou te dizer aquilo que você tem que fazer. Aquele convite que eu peço para você sempre. Me deixa ser sua companhia certa? Então tá bom. Pois bem, agora eu vou falar de uma bonitinha e talentosa que vem bater um super papo comigo. Olha o currículo. Ela é jornalista, ela é repórter, ela é apresentadora, ela é empresária, com passagens por todas praticamente, Manchete, Globo, SBT, Record, Band. E ganhou notoriedade na bancada do Jornal da Globo, se lembra? Depois passou pelo SBT Brasil, pelo Jornal da Record e se destacou também apresentando por 10 anos o reality de gastronomia MasterChef, onde permaneceu até o início desse ano. É claro que eu estou falando dela, essa coisa mais linda por dentro e por fora, Ana Paula Padrão. Bonitinha, de cor de rosa, Aninha. Muito obrigado, meu amor. É uma honra receber você, minha linda. É um prazer estar na sua casa, que aliás é linda, hein? É sua. Linda, adorei essas paredes de madeira. Olha quem tá ali, o Stefano. Pois é. Obrigado. Vou falar com ele, já que você conhece, né? Conheço. O Stefano, pois é. Você gosta mais dessa casa ou da minha, aquela que você conhece também? Não, né? Daí não dá também. Imagina. Não dá. Isso aqui tem a inspiração da sua casa, digamos assim. Coisa mais linda. A sua casa é original, né? Obrigado, meu amor. Vamos lá pro bar para falar com aquele bonitão lá. Você conhece esse menino? Stefano Zacchini. Muitos carnavais, não é, Stefano? Muitos carnavais. Você tá bom, meu querido? Lindo como sempre. Muito obrigado. Você Aqui, também. meu amor. Sente aqui, vamos bater nosso papo começando com ele. Muito Ai. Ana, esse nosso chefe aqui é nosso parceiro de muito tempo, meu brother. Como é que você tá, meu velho? Tá bom? Tudo ótimo. Papaizinho recente. Muitos meses. Papai recente. Eu sei, teve bebê, casou, teve bebê. Eu, quando conheci, ele não era nem maior de idade ainda. Exatamente. Você tinha 19 Era um anos, né? bebê. Eu tava pra completar 18. Não tinha, ele tinha 18. 17 anos. Exatamente. Olha. 17 anos e um talento monumental, muito pouco trabalhado até aquele momento, mas você via que quando ele se atrevia a fazer alguma coisa fora da caixinha, dava muito certo. Ele é muito talentoso, esse rapaz. Ficou todo contente por saber que vinha você hoje aqui. Eu também fico fez feliz, coisas viu? para você gosta. Como é que você conheceu a Ana? Ana foi no primeiro MasterChef, né? Primeiro MasterChef, quando tudo começou na minha vida, na área da gastronomia. Eu não posso falar muito, senão eu vou chorar. A Ana sabe que eu sou chorão também. E não somos todos? Foi bem isso, foi mudança de vida, né? Foi quando mudou a chavinha. Foi ali que eu comecei a conhecer a Ana. Ele chegou uma criancinha no MasterChef, uma criança mesmo, que olhava para os lados assustado. Eu acho que ele nunca tinha visto um estúdio daquele tamanho, cozinha com todos aqueles utensílios diferentes. E a possibilidade de poder criar em cima de insumos que eu também acho que não estavam à sua disposição todo dia, né, Stefano? E não cresceu apenas como cozinheiro, mas cresceu individualmente também. Ganhou mais autoestima, ganhou a certeza da validação dos chefes, né? Você é bom, você cozinha bem. Você ficou em terceiro, não foi, Stefano? Na primeira, acho que foi em sexto, Ana. Foi em sexto. Nossa, eu me lembrava você bem pertinho do topo, assim. E aí depois na revanche em segundo lugar. Então mata a saudade aí, ó. Mata a saudade. Pronto. É isso aí. Aê, bonitão. Ó. Lindo, hein? Não precisa chorar aqui. Eu não esperava isso, gente. Eu sei que você ficou todo animado quando você soube que a Ana via, né? Sim. O que você preparou para ela? Fala. Nós fomos pesquisar, fomos estudar a Ana Paula Padrão um pouquinho mais. Meu Deus do céu, não acredito. Mas nós fizemos um salmão Gravilax. Adoro. Que eu sei que acertamos, então. Adoro e faço em casa de vez em quando. Nós vimos. Então me fala sobre esse salmão Gravilax. É um salmão curado. Então você põe uma porção de açúcar refinado normal para 3 de sal grosso, ou pelo menos é a proporção que eu uso. E às vezes eu uso um pouquinho de açúcar mascavo também. Quando tem em casa, quando não tem, não precisa. E faço uma mistura disso com aperol. Uau! E aí eu pego o salmão, eu já tiro a pele. Tem gente que faz a cura com a pele. Eu já tiro a pele
e envolvo ele nisso, envolvo num filme plástico, ponho numa assadeira com tampa, geladeira por mínimo 12 horas, bom mesmo é 48 horas. Aí você tira e aí eu faço tipo uma farofinha, assim, com dill, que fica muito gostoso com o salmão Gravilax, e algumas outras ervinhas, muita raspa de limão e de limão siciliano, Tahiti siciliano, e passo bem por cima dele e aí fecho, deixo mais umas 2 horinhas só para aquilo pegar bem, e aí fatio, como ele fatiou aqui, e sirvo ou puro ou em cima. Muito bom. Uau! No mínimo dá trabalho, hein? Sim, um pouquinho. Não dá muito não. E esse eu fiz com uma cama de beterraba, por isso que ele tá bem rosinho. Vermelhinho. Assim. Fica bem bom também. E fica bonito, hein? Sim. Você trouxe croqueta de porco Fiz uma também? croqueta de porco com uma maionese picante, um aioli picante embaixo também, com uma geleinha de pimenta. Essa daqui é carro-chefe. Essa é comida de boteco, sabe? Aquela que você come, aí come um, aí come 2, aí quer comer o prato todo. Que muito delícia, bom também. que delícia. E esse não pode faltar, que é o queijo brie empanado com tomate confitado. Esse tomate confitado tem um pouquinho de melaço de cana, que fica incrível também. Você confita já com melaço? Já confito com melaço, Ana. Delícia. Então ele fica apurando bem, fica bem gostoso também, com umas torradinhas e aí vai tudo bem. E é claro, né? Essa tábua, Ana, tem uma história. Toda vez que eu venho no Rony, essa daqui pode ter qualquer coisa. Só não pode faltar a tábua de frios. Minha esposa fala, toda vez que a gente vai no mercado, ela fala, você mima o tio Rony, né? Mas é isso. Ai. Não, essa coisa de tábua de frios também é, de certa forma, uma herança paulista minha, porque eu sou carioca. E era raro na minha época, no Rio de Janeiro, uma tábua de frios. Era uma coisa, a tábua era essa coisa aqui, de boteco, tá uma coisa só. Sim. E aqui vem essa multiplicidade de sabores. E eu aprendi a gostar muito disso. Aqui em São Paulo. Claro, e depois que eu virei enófilo e sou sommelier, aí então tem que ter para poder armar. Por falar nisso... Olha, tomaremos vinho. Gente, a noite aqui vai longe, tá? Só avisando. Ô, meu amor, não. Tem comida boa, bebida boa. E essa companhia... fala sério. Meu Deus. E aí, meu amor? Tô muito tão feliz obrigada. que você tá aqui, Aninha. Eu também tô feliz, Ideia, tô feliz. A última vez que a gente se viu foi quando você visitou o estúdio onde eu estava até o ano passado, o estúdio do MasterChef, não foi? É claro que eu vou perguntar alguma coisa a esse respeito também, né? Que todo mundo deve te encher a paciência com isso. Que nada. Agora, você falou que você gosta do salmão Gravilax. Eu sei que você gosta de cozinhar. Gosto. Essa é a sua especialidade ou tem outras? Não, eu faço cada coisa. Eu não sou uma pessoa criativa. Eu nunca cozinhei. Bem-vinda ao clube. A gente realiza as receitas, né? Exatamente. Saúde. Mas Saúde criar é muito difícil. Criar para ele. Exatamente. Eu acho que o que distingue uma pessoa que cozinha em casa, uma dona de casa que nem eu, né? Eu cozinho como uma dona de casa, eu cozinho para minha família. Para os meus amigos, no máximo, de uma pessoa que faz isso profissionalmente, é a capacidade de fazer coisas próprias. Claro que tem muita gente que tem paladar muito bom, que tem olfato muito bom, isso colabora muito para a cozinha, mas não necessariamente vai fazer de você um grande cozinheiro. Mas a capacidade de começar com receitas prontas e evoluir para receitas próprias é muito difícil. Sem dúvida. E eu não sei fazer nada próprio, não. Eu só sigo receita. Claro que você vai desenvolvendo ali, né? Assim, o bolonhesa que eu faço, bolonhesa que eu faço. Eu só faço só o meu. Adoro. Eu também, adoro. Adoro. Comfort food, né? Aquela comidinha que deixa a barriga feliz. Vamos falar para o professor. Eu acho que daqui a pouco eu vou te chamar de volta. Eu vou levar para você levar essas coisinhas para a gente mastigar lá. Eu vou levar a Aninha para aquele sofá para a gente continuar o nosso papo, né? Bom, nós falamos de MasterChef. Falamos. Muito bem. A pergunta que você deve ter ouvido que eu falar com você deve ter, não aguenta mais responder isso, tá? Por que você saiu do programa? Porque eu sou uma pessoa que muda. Eu já entendi isso. Né? Eu vou fazer 60 anos esse ano. E seu também. Muito. Henrique mandou uma foto dele. Ó, pra você acreditar que eu tô mesmo. Não é Henrique, é o grupo do MasterChef. Bom, ó, eu sei que você vê tá vendo? Vídeos dele em Paris. Aí eu escrevi, abusado.
E, ó, gente, é o grupo do Master. Ó, agora você vê, eu sei que você fez um monte de amigos por lá, mas eu quero falar, porque é nosso amigo comum. Esse cara alimentou a Aninha durante a pandemia. Conta essa história, que eu acho tão bonitinho da marmita. Fala. Ele é muito fofo. Eu gosto muito do Henrique. A gente é vizinho. Ele mora, sei lá, 5 ruas pra lá da minha. Sei. Ali mais ou menos no mesmo bairro. E o restaurante dele é a 2, 3 quadras também lá de Qual casa. deles? Presidente. Tanto o presidente quanto o Lutécia, que são bem pertinho um do outro. Lutécia é uma coisa imperdível. É maravilhoso, Eu né? adoro o Lutécia. Mais do que o presidente. Eu almocei lá ontem. O ambiente é muito descontraído, muito gostoso, né? Aquela coisa de Asterix, Obelix. Exatamente. Eu gosto muito daquela coisa. Eu gosto da decoração. Eu também. Eu acho muito legal. E na frente dos 2 restaurantes ficava a cozinha de panificação dele. Tá. Então tudo ali, bem pertinho. E ele passava lá todo dia, apesar dos restaurantes fechados, para administrar o delivery. Porque ele começou a investir ali durante a pandemia mesmo no delivery, e ele passava lá todo dia. E aí o que ele fazia? Ele pegava uma panelinha de qualquer coisa ou embrulhava um pão, parava na porta de casa, deixava na portaria, aí eles pegavam a sacolinha, me avisavam, seu Jacquin passou aqui e deixou uma sacolinha para você. Então, gente, eu comia o estrogonofe do chefe. Eu comia o pão do chefe, fazia um sucesso na casa, meu marido ama pão, e ele adora o pão do Jacquin. Isso aí foi logo depois da pandemia, eu tô na casa dele abraçando ele ali, quando ele fez aniversário tão querido. Eu não fui. Eu estava numa situação dramática, com pneumonia. Eu não fui. Ele ligou para mim, mas ele entendeu que eu estava ruim demais, né? Que ele sabe, os amigos sabem que eu odeio sair de casa. Mas para casa dos amigos eu vou com o maior prazer do mundo. Ele estava muito triste. Ele tinha acabado de perder a mãe. Me lembro disso. Ele esteve aqui no programa. Ele teve, ele me falou. Falou de você. Dá uma olhada. É um querido. Vocês se gostam muito? Muito. Ela é minha amiga, ela realmente eu conheci uma pessoa, eu descobri uma pessoa maravilhosa. E ela é? Ela se dá igual eu. A gente se dá muito bem. Às vezes ela me dá bronca, mas faz besteira, mas Essa relação entre vocês eu acho maravilhosa, não é verdade? extraordinário. Nós vamos juntar com ela depois. Ah, que legal. Ah, que bonitinho, né? Eu adoro o Jacquin. Também. Eu adoro o Jacquin. Ele tem um grandíssimo coração. Pois é. É uma pessoa muito generosa. Eu falei com ele uma vez, Henrique, puxa vida, você faz um personagem que não, de um ogro, você não tem nada a ver com isso. Não. Só um pouquinho ator. Só um pouquinho ator. É isso aí. E você, onde é que eu te acho nas redes sociais? Fala. Em qualquer rede social, Stefano Zacchini tem todo o nosso portfólio, todas as nossas lojas, todos os nossos trabalhos, tem tudo lá. Stefano Zacchini em qualquer Daqui a pouco rede você social. volta, hein? Volto sim. Obrigado, querido, por enquanto. Até já. Muito bem. Amor meu, como é que eram os bastidores, né? Desse programa aqui? Eu participei uma vez fazendo uma pizza. Ganhei, fiquei muito feliz. Fui com meu filho. Foi. Tem alguma curiosidade, assim, que você não tenha contado sobre comidas? Desculpa essa intromissão sobre os participantes, alguma coisa extra que você nunca falou com ninguém e fala com seu amigo hoje, sei lá. Rony, tem muita coisa que as pessoas não veem no Master, porque como ele é um formato internacional, ele tem regras. Sim. Que a gente tem que seguir, que vão desde o logo, as cores, como o estúdio pode ser montado, que tamanho ele tem que ter, até o tipo de prova que a gente pode fazer. Então, não é toda a prova com todo tipo de comida. Eles não gostam de provas que radicalizem a comida, tipo comidas que não existem, que você está fazendo, sei lá, comer formiga viva. O brasilianismo, né, que eu sou brasilianista, ufanista, eu conheço o original. O nosso é muito melhor. Eu Deixa acho eu te contar mesmo. uma coisa. É muito melhor o nosso Masterchef. O Masterchef está em mais de 140 países do mundo. Sim, eu vi vários. Pois é. Ao longo do ano acontecem muitas reuniões
de Masterchef, de diretores de Masterchef do mundo inteiro. Não sabia disso. Acontecem. E nessas reuniões de Masterchef, hoje, quem é referência? Quem vai para dar palestra? O Masterchef Brasil. Olha. A Marisa Mestiço, a nossa diretora lá no Master. Porque realmente o formato é muito bom. A gente é visto em Portugal... Aliás, essa história é muito boa. Conta. Eu cheguei em Portugal em 2018 ou 2017, não me lembro. Para fazer uma viagem de moto com o Gustavo, que adora moto, você sabe. Sei. E a gente parou num posto de gasolina, eu tirei o capacete e tô ali esperando ele abastecer e depois ir pagar na moto. Veio uma moça falando português lá de dentro, senhora Ana Paula. Eu falei, caramba, estão me reconhecendo aqui em Portugal? Não é possível uma coisa dessa. E ela veio assim, a senhora poderia tirar uma foto comigo que nós adoramos o programa da senhora. Eu falei, caramba, ela vê o Masterchef. E aí eu fui entender, bom, estava no ar, não na TV aberta, mas num programa a cabo, faz um sucesso incrível. E mesmo depois do Masterchef Portugal começar a ser feito, começou 2 anos depois, as pessoas continuam assistindo o brasileiro e amando o brasileiro. Olha que coisa, eu vejo... É incrível. Eu vejo pela minha casa, quer dizer, eu tenho essa experiência vivencial. A Kika viu todos. Terça-feira era uma coisa religiosa. Assistiu o Masterchef. Tinha que assistir o Masterchef. Que barato. E eu, por indução, também. Claro. Então, Você não estava lá. Não, eu tenho amor à vida. Ah, parece... Kika, estão falando mal de você aqui, não vou deixar, tá? Estão dizendo que você é brava, que você escolhe tudo. Tadinha mesmo. Ela é feita de açúcar e mel, né? Exatamente. Agora, essa notoriedade que você ganhou aí nesse programa, tudo bem, mas não foi a mesma, pelo menos para mim, que trabalho com comunicação, como aquela coisa de jornalismo. Não, você foi impecável. Bom, vamos relembrar então como você escolheu essa profissão de jornalista. Você sabe, Rony, que o jornalismo, para mim, foi uma maneira de aproveitar um talento que eu achava que eu tinha, que era para escrever. E tem. Desde pequenininha eu escrevo direito, assim, escrevo bem. E a minha capacidade de verbalizar minhas ideias com clareza, para sair de Brasília. Eu nasci numa cidade... Você é brasiliense? Eu sou. A cidade nasceu em 1960. Foi? Abril de 60. E eu nasci em novembro de 65. Uau. A cidade mal existia. E eu venho de uma família sem grandes recursos, então não é que a gente viajava muito. Às vezes, nas férias, meu pai botava meus irmãos, que são bem mais novos do que eu, no carro para ir para Minas, para a terra deles, 7 Lagoas. Ah, 7 Lagoas. E quando a gente via a praia, era no Espírito Santo, que é a praia do Mineiro, né? Era no Espírito Santo. Então, assim, eu não conhecia nada do Brasil, não conheço muito menos do mundo. Eu viajei pela primeira vez para fora do Brasil, eu tinha, sei lá, 23 anos, por aí, de idade, e paguei. Então, não era uma vida fácil, com muitos recursos. E eu olhava e pensava o tempo inteiro, o que será que tem além do Planalto? Olha, uma coisa que eu não me esqueço de jeito nenhum. Eu tenho paixão por história. Leio sobre história o tempo inteiro. E aquela sua atuação, vou dizer assim, né, como correspondente, aquilo me impressionava muito. Eu morria de medo. Você acredita nisso? Você não tem medo de nada, não, mas de ver você, sabe, você foi impecável, cumpria aqueles acontecimentos. Eu falei agora há pouco, né? Afeganistão, né? Kosovo, olha, como é que foram essas experiências? Afeganistão foi engraçado, porque quando eu propus... Eu não acharia engraçado, não. Não, foi curioso, porque quando eu propus a matéria pela primeira vez, a primeira coisa que eu ouvi foi: até o brasileiro aprender a falar o nome desse país, sua série já saiu do ar e não vai levar a canto nenhum. Então, eu fui muito desestimulada. E fui muito desestimulada também pelos meus pares, homens, que eu não conseguia ler, obviamente eu não falo pastum. E eu procurei alguém que falasse pastum em Nova York, levei numa loja de um vendedor de tapetes, leu para mim. E ele falou assim, o que está escrito aqui esta equipe já esteve em lugares como a Caxemira, pedem vistos. Aí eu falei, eu vou sair de Nova York, eu vou porque eu não era direto para o Afeganistão, né? Eu, na verdade, tinha que ir antes para o Paquistão,
Para ir para a embaixada, Deus. tinham 3 países que reconheciam o Talibã naquela época, o Paquistão era um deles. Para ir para a embaixada com um pedaço de papel de padaria. É inacreditável isso. E aí foi uma coisa de medir o risco, sabe? Eu falei, bom, eu já vou estar ali do lado. Eu tenho para quem ligar, porque eu tô há 1 ano conversando com esses caras. Eu vou, mas obviamente que eu disse que eu tinha o visto. Eu não tinha, eu só tinha o papel de padaria. E fui eu com uma equipe, uma produtora, um repórter cinematográfico, eu e o papel de padaria. Chegamos lá na embaixada e funcionou. E funcionou o papel de padaria. Coisa de brasileiro, não tem... É muito louco, né? É muito maluco. É muito louco. E aí foi muito interessante a viagem, porque você tinha que cumprir uma série de normas. Se você cumprisse as normas que você assinou, que você ia cumprir, você não tinha uma única imagem. Então, você não cumpre, você filma escondido, você vai onde você não pode, você conversa com quem você jamais poderia chegar perto e você sai de lá com uma série de matérias. E foi interessante também porque alguma coisa me dizia que aquelas imagens, que aquelas histórias iam interessar o brasileiro. E foi quando eu entendi pela primeira vez que eu sabia exatamente quem era o meu cliente, que é a pessoa que está sentada em casa na frente da televisão. Eu pensei assim, eu sei quem é essa pessoa, eu sei quem é essa família, eu sei quem é esse cliente. Era eu. E foi o mesmo feeling que eu tive quando eu vi o formato MasterChef pela primeira vez. Me apresentaram um formato que não era conhecido no Brasil. Eu fui olhar o inglês, o australiano, o americano, o espanhol, que é muito bom. E eu falei assim, meu cliente gosta disso aqui. Meu cliente pode não ser um sucesso retumbante, mas não será um fracasso. E eu fui também acreditando no meu feeling, no que eu conhecia daquele cliente. Grande sucesso. Grande sucesso. Eu não sei como é que você saiu do jornalismo com tantos clientes como eu para o entretenimento, porque não sei o que deu na sua cabeça. Você já me explicou anteriormente. Você é uma pessoa que tem uma curiosidade, vamos dizer, humanística, se cabe esse neologismo, monumental. Você quer, o seu ponto são as coisas experimentais. Eu entendi isso, mas você não tem uma outra coisa, Rony, que é o seguinte. As pessoas estranham mais quando uma mulher faz isso do que quando um homem faz isso. Porque a expectativa social em torno da mulher e a expectativa dela sobre ela, porque é um viés cultural, é socialização, é de que ela, aprovada numa determinada função, fique lá. Porque aprovar uma mulher em qualquer função é difícil. Ou ela faz o que se espera dela por gênero, que ela seja mãe, que ela seja dona de casa, que ela seja uma boa companheira, que ela seja fiel, que ela seja prestativa, cuidadora, e não se espere dela nenhum tipo de ambição profissional, já é uma coisa complexa. Agora, você imagina se esta mulher vira uma profissional e é aprovada naquela função. Eu era aprovada como âncora de telejornais. Eu era bastante aprovada. Você me aprovou, um monte de outros clientes meus que estavam em casa me aprovaram. E aí é mais difícil você mudar, porque não se espera de você que você mude. Poxa, como é que uma mulher é aprovada por todo mundo no que ela está fazendo e aí ela decide mudar? Então isso também me desafia, sabe? Eu vou mudar sim. Eu vou mudar. Eu não vivo para atender a sua expectativa. Quem quer que seja você. Claro. Eu vivo para atender a minha expectativa. Isso cabe uma indagação aqui do seu amigo. Você voltaria para uma bancada? De jeito nenhum. De jeito nenhum, lógico. De jeito nenhum. Olha, eu vou dizer isso que você... Eu fui a uma palestra sua uma vez. E eu vou dizer uma coisa, Ana, com toda sinceridade. Eu fui pai com guarda de filhos. Eu sei. Você foi mãe. Fui mãe. E eu tenho muito orgulho, tanto que o meu apelido é Mãe de Gravata. Eu tenho muito orgulho de ter sido mãe e não pai. Sei. Essa história... E você foi mesmo, né? Levava os meninos nos médicos, cuidava de noite, acordava. Aquela mentira, reunião de pais e mestres. Eu nunca vi um pai ou um mestre
Eram mães e mestras, e o idiota aqui, cabeludo, lá junto. Criei uma menina que tem hoje, eu tive que fazer um curso, pra você ter ideia. Eu fiz um curso de paramédico para conhecer fisiologia feminina. Que amor. Porque a minha menina tinha ovário policístico, eu internei 8 vezes. E não tinha ultrassonografia naquela época, a menina sangrando e cheia de dores, um horror, ia para o hospital. Tadinha. Pois é, eu convivi com o universo feminino de uma forma... O tempo todo. O tempo todo. Então eu acho... Por que, em que almanaque está escrito que um homem não pode trocar uma fralda, se eu ensinei a Kika a trocar a fralda do nosso filho? Mas, Rony, não está escrito em lugar nenhum, mas a sociedade te concede, sim, porque você é um homem, o direito de fazer o que você queira fazer. Então as pessoas podem estranhar, mas Rony, aprovam. Ai, Rony, você está jogando água fora da bacia? Que idiotice é essa? Que machismo latino-americano esse? Eu tive que conviver com isso também. Agora você imagina as mulheres passando por isso. Imagina se uma mulher decidisse assumir a função do homem naquela época. Uau. Isso é muito difícil. E isso é mera socialização. Obviamente que não está na genética, nem na sua, nem na minha, nem na da Kika, nem de ninguém nesse estúdio, que você nasce com determinadas características que você tem que cumprir a sua vida inteira. E nem as mulheres. É socialização, são camadas de cultura que vão se acumulando. Ana, tem uma coisa que eu fiquei horrorizado. Eu sou aviador, eu sou piloto. Muito bem. Um cidadão, não vou dizer a companhia aérea, saiu do avião porque o comandante era uma mulher. Você acredita? Meu Deus, sério? Isso saiu na mídia. Gente, socorro. Mulher quando cisma que vai fazer, faz melhor. Evidente. Acabou. Vamos lá pro sofá continuar nosso papo? Vamos. Depois a gente... Você tá aí, né? Não vai embora, não. Estamos te esperando aqui. Ai. Vai lá, Stefano, nos ajude, que nós vamos continuar nosso papo aqui. E... Leva esses petisquinhos aqui para nossa mesa. Você trouxe guardanapo? Não usei. É seu esse. Muito obrigada, Rony. Muito bem, olha. Eu trouxe o telefone para fazer uma selfie com a gente. Vamos fazer várias. Vamos fazer várias? Vamos. Ó. Vou fazer uma... Vocês nunca viram isso aqui? Num programa ao vivo, eu vou fazer um story ao vivo. Uau! Ó, olha que legal. Gente, eu estou sentada aqui neste momento gravando o programa do Rony. Lá atrás, ó, o Stefano Zacchini, que foi Masterchef, me deu uma saudade de vocês, família Masterchef. A gente está gravando, quando vai ao ar, Rony? Isso vai ao ar que dia, produção? Dia 24 vai ao ar. Ainda vou falar muito aqui do meu passado, da profissão, do que eu tô fazendo agora. E tá tudo sendo... Gente, olha só, é no meio do programa mesmo, tá? É de verdade. Ai, Ana, você é demais da conta. Oh, meu Deus. Linda sua casa, Rony. Obrigado, meu amor, é sua. Ai, adorei. Nunca aconteceu isso nesse programa. Não, olha, nunca. Um dos mais impecáveis programas que a gente gravou aqui, né? Muito legal, falei né? que ia ser legal. Muito legal, então, muito legal. Aninha, aqui no programa temos um quadro chamado Direto do Álbum. Isso aqui, na verdade, qual é a nossa intenção? É relembrar, revisitar memórias dos nossos convidados através de fotografias. Ai, meu Nós Deus. pegamos aqui algumas e você pode ter a mais absoluta certeza, olhando no meu olho, nesse programa só vem quem eu amo, mesmo. Quem eu admiro, quem eu amo, juro a você, com toda a força do meu coração. Eu sei. Então isso aqui, ó, eu quero que você veja. Obrigado, Stefano. Obrigado, querido. Obrigada, Stefano. Tô doida pra comer o croquete. Gente, que bonitinha eu. Olha isso. Vai pro ar, olha lá. Ai, que fofura. Olha aqui. Linda. Linda mesmo. Vou roubar essa criança. Eu fui um bebê muito bonitinho. Muito branquinho. você... Cabelo preto, assim. Hoje eu clarei um pouco o cabelo, porque ele já tá branco. E eu quero me manter um pouco morena. Mas eu acho que meu cabelo é preto desse jeito. Sempre foi. Eu e acho essa lindo. foto eu não tinha 2 anos ainda. Eu tinha um pouquinho menos de 2 anos. Que bonitinho. E foram as primeiras fotos, assim, que a minha mãe fez de mim. Porque ela, sei lá, acho que ela conseguiu guardar um dinheiro ali para fazer umas fotos um pouquinho mais profissionais e contratou um fotógrafo para fazer. E eu era assim, eu tinha os dentinhos separados, eles só juntaram depois que eu... É bonitinho, né? Eles só juntaram na segunda dentição.
E assim, eu acho esse olho, eu sempre tive esse olhão grande Que bonitinha. E essa cara boa. E essa cara linda que você tem hoje. Cara boa, cara de quem quer ser feliz na vida. Mais. Linda. Vamos. Ah, essa foto, essa foi quando eu fiz 1 ano de idade. Papai, quer dizer, mamãe? eu não me lembro disso, mas minha mãe me contou, né? Minha mãe, Sim. que era uma mulher muito... É bonita até hoje. Minha mãe tem 80 e muitos anos, mas é muito bonita até hoje. Papai já não está aqui, ele foi antes da pandemia, em 2019, ele foi embora. E era, assim, um cara muito... Toda a minha formação intelectual, digamos, eu devo a ele, porque apesar da gente não ter muito dinheiro, ser uma família de classe média baixa, ele gostava muito de ler, ele sempre leu muito, ele sempre me desafiou muito intelectualmente. Então eu acho que o primeiro traço de certeza de que eu não precisava cumprir o papel social que se esperava de mim foi entregue a mim justamente por um cara que era um mineiro conservador, católico, machista, que foi o meu pai. É curioso que ele tenha tratado a filha de uma maneira diferente da sociedade da época, que não tratava mulheres desse jeito. Ele não me limitou. Pelo contrário, ele falou, você pode ser uma pessoa intelectualmente interessante, e foi isso que eu tentei ser a vida inteira, então ganhei isso do papai. É fundamental isso. Não é? É fundamental. Não limita seus filhos. De jeito nenhum. Sejam meninos ou meninas, não limita seus filhos. Eu sou filho de um diplomata e de uma professora de história. Tive a mesma educação que você. Eu acho fundamental. Curioso, né? No mínimo para você ser informado, porque a cultura vem a galope logo depois. Mas a informação, eu acho que é fundamental na vida da gente, sem dúvida nenhuma. Parabéns. Como era o nome do seu pai? Fausto. Fausto. Stefano, isso aqui tá uma maravilha, Stefano. Ai, meu Deus do céu. Ai, que coisa boa. É um papo tão bom. Tem mais foto? Tem mais foto, ó. Essa. Ah, olha ali que bonitinha. Segunda série. Segunda série, Colégio Maria Auxiliadora. Tá lá, CMA, Colégio Maria Auxiliadora. Isso é lá em Brasília? Isso é em Brasília, Rony. Vou te contar uma história sobre a qual eu não falo muito. Sim. Essa criança, que na segunda série tinha 8 anos, era uma criança epilética. Eu fui uma criança epilética. Olha. E eu fui para o Colégio Maria Auxiliadora, que era um colégio de freiras só para meninas, que meu pai pagou com muito sacrifício, porque eu era muito frágil. Eu convulsionava. Uma criança epilética convulsiona. Sim, mas você como qualquer epilético. Você teve esse problema de epilepsia dentro da escola também, não? Eu tive, a partir dos 6 anos, eu tive muitas crises. E quando eu tive aos 6 anos pela primeira vez, eu estava num colégio misto. E eu já era muito menor do que as outras meninas e meninos da minha idade. E eu convulsionei dentro da escola e, obviamente, sofri muito bullying. Eu não entendia o que acontecia naquela época e meus pais fizeram uma coisa muito legal de não me deixar tensa com a história. Olha, é isso aqui, é esse remédio, mas a gente está falando de Brasília, anos 70, começo dos anos 70. O que existia era o hospital de base, que era o hospital público. E no andar da neurologia, tinha uma ala de neurologia infantil, que tinha um médico, que foi quem me tratou naquela época, e eu agradeço muito a isso, porque ele era um cara bem mais velho, muito experiente, muita experiência com neurologia infantil, e ele me acompanhou. Eu ia lá a cada 4, 6 meses, eu fazia um eletroencefalograma a cada 6 meses, e ele nunca deixou meus pais entrarem no consultório comigo. Ele falava comigo. Imagina naquela época se deixar sua filha entrar sozinha no consultório de um médico. Eu não sei se eles deixavam por falta de informação ou porque eles precisavam confiar em alguém. Claro. Mas este médico, que eu obviamente já deve ter morrido, me ajudou muito, muito. Porque eu conseguia compreender os meus limites, eu conseguia compreender o que era o eletro, eu conseguia falar um pouco das minhas sensações. Por exemplo, eu não conseguia amarrar um cordão de sapato direito. Eu fui fazer balé
para ganhar um pouco de coordenação motora física, daquela fina, sabe? E eu devo isso a esse médico, que naquele momento, em Brasília, era um profissional muito sério, muito qualificado e conseguiu me ajudar nisso. Eu acho que cabe aqui um parênteses para todos nós que, de uma forma até impiedosa, largamos o pau no Sistema Único de Saúde do Brasil. Olha, eu vou dizer uma coisa, a demanda é muito grande, então é lógico que exista muita gente que é, de certa forma, desassistida. Mas olha, países topo de linha em termos de economia não tem medicina pública, não tem. Não tem. E olha... E foi a medicina pública exatamente. Que me fez atravessar um período muito difícil, porque você imagina uma criança de 6 anos de idade, convulsiona, eu quebrei muitos dentes, os meus dentes da frente, eu não tenho nenhum meu, porque todos eles quebraram nas crises de convulsão. E naquele momento, encontrar um profissional num hospital público em Brasília, experiente, qualificado, que me levou a atravessar esse processo e que me acompanhou dos 6 até os 16 anos. Meus elétrons começaram a se normalizar aos 18. Mas naquela época a gente não sabia que existia um negócio chamado epilepsia juvenil. Eu era uma epilética. E aí depois que, enfim, a comunicação anormal cessou e eu nunca mais tive crises desde os 18, eu comecei a rever esse processo. Sim, eu morei em Brasília numa época em que a cidade estava começando, onde havia muito pouco serviço, produtos muito poucos. E aqui eu já estou na faculdade, Rony. Uau. Olha as câmeras daquela época. Quando eu fiz faculdade, isso aí parece uma caixa de papelão pintada, mas não era, eram as câmeras daquela época. Isso é o UNB em 1984 ou 5, talvez. É que nós, os mais antigos, sabemos, né? O meu curso foi na câmera Marconi Mark IV, eu fiz curso de câmera também. Porque eu estava nesse ambiente e tal. Incrível. Pesava 85 quilos. Você tá brincando? Um tijolão, uma coisa enorme, torre de lente. Cinema para focar, não era aqui na mão. Horrível. Olha que coisa mais linda. Olha. E depois, aqui no Brasil, o Clinton veio. Clinton? O Clinton veio... What are you talking about? Pois é. Isso assim, deve ter sido por volta de 2012, 11, ali no começo dos anos 2010, e ele veio dar uma entrevista num fórum em Manaus. Okay. E eu fui entrevistá-lo lá. E isso foi logo antes de começar a entrevista, ele me perguntou alguma coisa e eu cheguei perto para explicar para ele. Essa foto ficou muito divertida, né? Porque muito parece que a gente está fofocando. Parece, né? Parece que a gente está fofocando. E depois tem uma foto que é muito legal também. Eu fiz várias Copas, né? Isso é Copa do Mundo com... Onde? Isso aí é Coreia e Japão, quando o Brasil foi campeão. Oh, que belezinha. O Brasil foi campeão na Copa anterior, que foi em 98. Foi aquela tragédia que a gente perdeu da França, com aquela história do Ronaldinho na última hora, enfim. Foi bem bacana a gente na Copa seguinte ter levado, e era uma seleção super desacreditada. Foi até o fim e ganhou, foi uma Copa bonita, síndrome viu? de cachorro vira-lata que a gente tem, vamos sempre desacreditar. Exatamente. Né? E depois eu tô com a Oprah, que é uma mulher que eu admiro muito. Que menina! Eu tenho muita admiração pela Oprah Winfrey. Eu também. Eu participei de uma entrevista com ela quando ela veio ao Brasil no ano passado. And the guy nearby you. Esse menino, né? Oh, querido, não é menino. Ele é da Band, ele é um dos grandes executivos da Band, o Rodolfo Schneider. É um profissional... Schneider, olha, eu não conhecia ele fisicamente. É um profissional de jornalismo que assumiu várias outras funções na Band depois. Hoje ele é diretor-geral da casa. E é muito gentil, querido, assim, um profissional bom, muito bom, e uma pessoa muito boa. Eu tenho as melhores Não conhecia ele fisicamente, sou amigo do Johnny, mas não conhecia ele. Então, é de lá.
Eu falo menino porque ele tem essa cara boa de menino. Não é menino, obviamente. Mas pra mim, ou pra gente hoje, né, Rony? Todo mundo é menino e menina, né? Tá bom, eu tenho 80, vou fazer 81 agora em julho. Então, eu também sou sempre a mais velha da mesa. Com quase 60, não tem quase ninguém mais velho Me respeite, que eu. menina. Gostei. E tem uma foto do meu paizinho querido. Oh, que coisa mais linda. E os dois lá, quem são? São meus irmãos. Esse irmão que está bem do meu lado é o Fausto Júnior. Fausto Júnior. É 5 anos mais novo que eu. E do lado de cá está o Luiz Antônio, que é 10 anos mais novo que eu. Então, eu passei muito tempo sozinha, né, como filha mais velha. Então, eu virei o xodó do papai. Tranquilamente. Mas eu honro o título, porque eu aprendi muito com ele. Minha filha tem muito do que eu sei, 54, eu casei com 19 anos, a primeira vez. Nossa. Ela tem 54 anos e me chama de paizinho. Oh, que coisa linda. Paizinho! Você se derrete, né? E você se derrete, né? Eu sou igual aquele queijo que o Stefano trouxe. Ai. Que mais? Olha, eu e o meu cachorro maravilhoso, Mané. Você não sabe, eu sou apaixonado por essa raça, o Cavalier. É o Cavalier. São King Charles Cavalier. E essa raça é, como você sabe, maravilhosa. E esse indivíduo é especialmente querido. O grau de fofura deste indivíduo, ele é notável até pelos canis. Eles falam, nossa, mas esse cachorro realmente é muito bonzinho. Ele é muito acima da... Assim, ele botou a barra lá em cima. Concordo contigo. Ele é queridíssimo. Eu sou cachorreiro velho e eu vou dizer, o King Charles Cavalier, para mim, é uma pessoa. Ele é uma pessoa. É um lorde. Eu tenho um filho que mora nos Estados Unidos e ele veio para o Brasil para assinar um contrato aqui e veio a pandemia. E ele tinha, lá na época, ele tinha aquele visto de residência. Sim. Não pode passar mais de 6 meses fora. Sim. Passou 2 anos, porque não tinha como comprar passagem, não podia viajar e tal. Hoje não, hoje ele está lá de volta. Resolveu. Nada, green card, vai jurar bandeira agora, vai ser cidadão americano, tudo. Tá. E ele tem esse filho, porque eles não têm filhos. E eu vou dizer uma coisa para você, eu sei que você também não tem essa visão da maternidade. Ele também não, meu filho. E as pessoas dizem, você não vai querer um neto do Léo? Não. Ele que tem que querer um filho, Ele que tem que querer, ué. Tá certo. E o filho dele, eu sou avô de um King Charles Cavalier. Eles são muito queridos. São. Que raça maravilhosa. Também assim, acho. Muito maravilhosa. Eu sou muito cachorreira hoje, eu adoro cachorro. Também, amo. Mas esse indivíduo é muito legal. Assim, o meu marido fala que é o cara mais legal que ele conhece. Falar em marido, por falar em marido, eu e o Gustavo. Nossa, como ele tá abatido nessa foto. Essa foto, ele tá sentado na cadeira de rodas. A gente tá em casa, foi no dia do meu aniversário, provavelmente em 23. Foi no fim do ano de 23, ele tinha acabado de sofrer um acidente muito sério. Eu ia perguntar isso para você. Só não perguntei essas coisas todas pelo seguinte. Você conhece o Alexandre? Quero apresentar você, o Alexandre. Oi, Alexandre, beleza? E ele está me dizendo que você tem muita pressa. Pode perguntar do meu marido, vai. Bom, não tem problema. Eu realmente tenho pressa. Vocês dois passaram por um momento muito complicado, muito complicado. E eu queria que você falasse um pouco sobre ele, que eu conheço o cara através de você. E eu tenho certeza que ele cuida de você muito bem. Você deve cuidar dele também, ou não? É o segundo casamento. É o terceiro meu, o segundo dele. Tá. E o Gustavo é um homem muito independente. Muito. Ele é muito diferente da média dos homens nesse sentido. Ele não é uma pessoa que gosta de mulher cuidando. Então a gente se dá muito bem, porque eu não sou uma cuidadora clássica. De modo que a situação mais difícil para um e para outro seria ele precisando 100% do tempo de ser cuidado por alguém, muitas pessoas, e eu 100% do tempo cuidando de uma pessoa. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente estava voltando do interior, da Mantiqueira, Paulista, num domingo à noite. Eu estava de carro porque eu quis levar o Mané, eu não quis ir de moto com ele. Sim. Eu falei, não, eu vou com o Mané de carro, você vai de moto. E na volta eu saí meia hora na frente com o Mané no carro, ele saiu atrás, ele foi assaltado na Dutra. Uma moto, 2 caras armados,
foram empurrando ele para o acostamento. Em vez de ir docemente para o acostamento, ele freou a moto, que era uma moto boa e potente, e parou na hora. E os motoqueiros do assalto não conseguiam frear, passaram mais para frente. Quando ele viu que eles pararam 30 metros na frente, ele falou assim, é a minha hora. Ele largou a moto no chão, no meio da Dutra, às 7 horas da noite, lotada, domingo volta para casa. E começou a correr, sozinho. Correr para trás, fazendo sinal para os carros, pensando, alguém vai parar. Mas ninguém parou. E aí ele ouviu o primeiro tiro. Ele olhou para trás e os caras estavam no acostamento, perseguindo ele, atirando. A Dutra, sim, podia pegar num carro, podia pegar numa criança. Ele falou, a minha chance de escapar é tentar fugir para o outro lado da Dutra, para o sentido Rio. E ele pulou a primeira mureta, só que naquele trecho da Dutra, eu não sabia, tem uma vala, tipo um piscinão, porque tem desnível entre as pistas para encher e não alagar a pista mais baixa. E ele caiu nesse piscinão, são 10 metros de altura, que estava vazia, ainda bem, porque não estava chovendo. E ele quebrou tudo, quebrou 26 ossos do corpo. Mas, enfim, saiu de lá vivo e consciente. Foi ele que me ligou, inclusive. A única coisa que ele mexia era essa parte do braço. E o telefone dele estava aqui na jaqueta, ele conseguiu abrir a jaqueta, me ligar. E aí você vê como tem gente boa no mundo ainda, né? Alguns metros atrás, estava vindo um carro que não viu o assalto em si, mas viu um motoqueiro atravessando e sumindo. E pensou, esse cara foi assaltado e ele caiu ali no piscinão. E ele parou 500 metros na frente, deixou o carro no pisca-alerta ligado, saiu com uma lanterna e uma arma, porque era um policial militar de folga, indo para o curso de sargento dele. E ele fez o que o instinto dele, a missão de ser soldado manda. Ele saiu do carro e foi procurar. Então eu estava no telefone com o Gustavo e ele me dizia que tinha sido assaltado e estava num buraco. E eu não sabia, não tinha a menor ideia de onde era, porque eu não imaginava que tinha um buraco na Dutra. E aí eu ouvi alguém gritando, o senhor foi baleado? Eu falei, quem tá aí, amor? Ele falou, não sei, uma lanterna. Eu falei, então grita meu telefone. Ele falou, ele já estava muito confuso nessa hora. Eu falei, grita para ele, 994. E ele gritou meu telefone e eu ouvi o cara gritando, quem é? Eu falei, fala que é a sua mulher. Aí ele é minha mulher quer vir. E eu estava parada no acostamento da Dutra também, com o manezinho, aquele cachorro fofo com 2 olhos desse tamanho para mim, paralisado. Eles sabem que está acontecendo alguma coisa. Sabem. E aí fez plim o telefone e era a localização. E embaixo, venha tranquila, já chamei o socorro. E esse cara, que é o Sargento Silva Júnior, que na época era o PM Silva Júnior, se formou em março e nós fomos à formatura dele. Gustavo ainda é de andador. E eu agradeço muito as pessoas que cumprem a sua missão na vida, porque o Silva Júnior tinha que ser um soldado, ele tinha que ser um militar, ele nasceu para salvar vidas, para se dedicar a vidas. E graças a ele, o Gustavo chegou a tempo de ser socorrido e, enfim, foi para o hospital e teve um bom tratamento. E deu tudo certo e ele se recuperou, está bem autônomo hoje. Mas foi duro, porque para um cara que é tão independente quanto ele e para uma pessoa que não tem exatamente a manha da enfermagem como eu, foi um período bem desafiador e que eu guardo com muito carinho no coração, de verdade. Tá ótimo, tá ótimo. Eu fiquei muito contente com essa história, primeiro do SUS e segundo dessa história da polícia, porque... E vocês? Sargento Silva Júnior, que uma família linda e salvou a minha, muito obrigada. Parabéns, Silva Júnior, você cumpriu exatamente aquilo que a gente aprende na Academia Militar. Presta atenção nesse recado, acho que você vai gostar. Imagina poder sentar para ter um bom bate-papo com quem conecta tendências, respira inovação e está sempre um passo à frente. Essa é a experiência que o podcast Com ou Sem Gelo traz toda semana com seu apresentador Luiz Foggetti, especialista e fundador da PTK Spirits. O Com ou Sem Gelo está trazendo um bate-papo descontraído, onde sabores, ingredientes e experiências gastronômicas se misturam com boas histórias.
E para agitar o Com ou Sem Gelo, o entrevistado da vez é o cantor, compositor e multi-instrumentista. Aliás, ele começou a se interessar por música ainda criança, muito por influência de seus irmãos mais velhos. Estudou em Los Angeles, retornou ao Brasil para desenvolver seu trabalho autoral, sempre atuando em diversas frentes. Vamos ver um pouco como é que foi? Mostra. Eu, Luiz Paulo Fogé, tenho a honra, privilégio de receber aqui João Suplicy. Quem que você não viu o show que você fala, meu, tinha que estar lá? O Bob Marley, o Hendrix ia ser bem louco, né? Acho o máximo, Angela Rorô, adoro. Mas eu sou apaixonado pelo Chico. Tem alguma música tua que traz algum elemento do Chico que você quer cantar ou só falar? Ah, eu não revelaria. Help You Love Me Do. Yesterday or Imagine. É muito simpático essas aí. Mas é legal esse ping-pongzinho, é legal. Fez alguma música para seus filhos ou para Maria Paula? Só quero seu amor e mais nada. Esse é o João. Obrigado. Tá? Esse é o talento que eu falei, viu? Uma delícia estar aqui com o João Suplicy, aprendendo, conversando, navegando por Beatles, por rock. Mas ó, você é bom nisso, hein? Viram só? Esse foi só um gostinho para você. Quem quiser conferir os episódios na íntegra, eles estão disponíveis no YouTube da Rede TV. Combinado? Então tá esperando o quê? Toda quinta-feira, 19 horas, Com ou Sem Gelo, no YouTube da Rede TV. Só para encerrar esse nosso papo, como é que tá ainda essa coisa da empresária que cuida da feminilidade? É incrível ensinar para mulheres como desempenhar um papel profissional relevante e sem tropeços, porque com a socialização que a gente tende a não buscar aprovação nisso, né, na nossa capacidade produtiva. E eu acho que é isso que eu tenho feito na Com Queruna, que é mais do que uma escola, é um hub de conexão. Eu ponho mulheres com mulheres, eu coloco elas juntas, elas têm comunidade, elas podem trocar. Eu acho que isso é muito importante para a mulher que tende também a ficar muito sozinha, achando que as dores delas são só delas. Não são, são coletivas, e você que quer desenvolver uma carreira, que quer construir uma carreira, conte comigo, conte com a Com Queruna. Entra lá, Conquer, Una, UNNA, porque tem muito curso que te interessa, tem muita formação que te interessa e tem muita conexão com outras mulheres que estão exatamente no mesmo momento de carreira que você e interessa muito. Então, muito obrigada pela oportunidade do Mercha aqui, porque o que eu estou fazendo é muito de coração, é quase que a minha necessidade de deixar legado no mundo. Stefano, cadê o Stefano? Tá aqui. Stefano, você é insuportável, é só o que eu tenho que dizer para você. Ó, posso roubar mais um, Stefano? Por favor. Obrigado, querido, mais uma vez pela sua parceria. Muito viu? obrigado. Obrigado, Sempre meu irmão. prazer estar aqui com vocês. Maravilhoso. Obrigado, E Ana. você, Aninha, eu vou dizer, como é que eu faço para te agradecer? Eu te agradeço, imagina. Pelo contrário, amor meu, muito sucesso para você. Eu vou pegar o Gustavo e vou almoçar na sua casa uma hora A hora que dessa. você quiser. Pra gente... Naquela adega mega. Naquela ultra adega plus. mega... Não, é aquela mesa incrível que você faz. Imagina. Gente. Tá fechado. Por mim tá fechado. Bora? 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 É isso aí, precisamos. Precisamos. Afinal, eu sou um senhorzinho de 80 anos. Tem que rir desse amigo, tem que rir. Oh, meu Deus. E você, aí de casa, não sai não. Eu já volto com um musical de primeiríssima grandeza. Na verdade, hoje é com a maior intérprete de Edith Piaf, a francesa Anne Carrère. Vou e volto, rapidinho. Tá, e nós estamos de volta e em grande estilo com essa voz encantadora dessa bonitinha Anne Carrère. A Anne Carrère é considerada a maior intérprete de Edith Piaf e está de volta à América Latina com seu novo espetáculo que une os eternos sucessos, não só da Piaf, com homenagem aos 6 anos também, aos 100 anos, do Charles Aznavour, o grande chansonnier, o maior chansonnier francês e grande amigo e parceiro da Piaf. Anne, chérie, it's such a joy to have you here in our show. Thank you for coming. Oh, thank you too. Now It's tell a us. pleasure for me. My pleasure. Don't take this pleasure away from me. Shahid, tell me, what about your tour here in Brazil?
Oh, it's a great moment for me to come back in Brazil for the fifth time. Fifth time. Yes, and I would like invite the audience to come to see this new show, 29 de maio. Porto Alegre. I will tell you, the agent, complete, believe me. 30 de maio em Curitiba. Manel Poladian, esse bonitão que tá. Vem cá, Manel, vem cá, corre aqui. Nós estamos. Que esse é o maior empresário, o maior produtor de artistas internacionais do mundo. Sim, do então mundo. Fala as datas. 29 de maio, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. 30 de maio, no Teatro Positivo, em Curitiba. 31 de maio, em Belo Horizonte, no Palácio das Artes. 1º de junho, no Espaço Unimed em São Paulo. Depois ela descansa um pouquinho, 4 dias corridos. Perfeito. 7 e 8 de junho, no Teatro Municipal do Rio. E em seguida vai ao Chile, vai ao Peru e volta à Europa. Prazer é meu. Beijo em casa, querido. Obrigado. Muito bom te ver. Vamos. Obrigada. What the audience can expect from this tour? This tour is different because we had Charles Aznavour. Wow. The audience. I just love it. You just know me with Piaf, and for comeback, I need to come back with a new songs, and the French music of Aznavour is wonderful. It's powerful, like the song of Piaf, and the audience will discover the best song, the famous song of Charles Aznavour, and more. Marvelous. With my voice. I'm a woman. Charles Aznavour is a man. Yes. And it's no matter. It's not the same. I have another sensibility. Great songs. You're a great singer. Thank you so much. And you know and it. I would like just to add that the song of Aznavour is a song of the man. Yes. But Liza Minnelli sing Aznavour. Yes. It's a song of man. It's possible to give the feeling, the emotion to the audience with the song of Charles Aznavour too. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là, accroché ses lilas jusque sous nos fenêtres. La bohème, ça voulait dire tu Marvelous. es I just jolie. love this song. I love this song. Yes, me too. It's my song prefer. It's a song I prefer. Really? Yes. La Bohème and She. Yes, but I sing maybe after for you. Vai se apresentar, como o Manel acabou de falar, no dia 29 de maio, no Auditório Araújo Viana, em Porto Alegre. É lindo esse lugar. Sim. No Rio Grande do Sul, isso, né? No dia 30 de maio, no Teatro Positivo, em Curitiba, no Paraná. No dia 31 de maio, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, Minas Gerais. No dia 1º de junho, no Espaço Unimed, aqui em São Paulo. Nos dias 7 e 8 de junho, aí o grand final, Teatro Municipal do Rio de Janeiro, não é? Annie, my dear, how I can tell you, congratulations Thank on you so your much. work and your talent. Wishing you a great success here in our country, and we Brazilians just love you, believe me. Oh, thank you so much. I love the Brazilian audience. I love the Brazil. The Brazilians are caloroso. Yes. Oh, I love it. Will you please sing just one music for us, perhaps? Yes, Aznavour. Ah, bien. Yes. Bien, chérie. Just for you. Thank you so much.